Não aparece. Oi? Não aparece, eu tô Mas vendo na hora aqui. que entrar o quadro de baixo. Já começou a entrar, gente. Boa noite, vocês que estão entrando. Sejam bem-vindos. Jefferson, um beijo. Eu entrei um pouco antes, só para ver se a minha conexão tá boa, para evitar problemas, né? Ser prevenida. Hoje a gente vai tratar de um assunto bastante interessante. Vou esperar as pessoas entrarem e eu quero sempre, como eu sempre falo, vocês têm toda a liberdade de fazerem perguntas, tá bom? Não, querido, hoje não vai ser com a Cacá. Hoje vai ser com a Marise Silva Félix sobre o assunto Mães pela Diversidade. Boa noite a todos vocês. Obrigado, meu querido, muito obrigada, viu? Aliás, o assunto que nós vamos tratar hoje é bastante sério. Ao mesmo tempo que a população LGBT, que é a mais, conquista direitos, a violência aumenta. E nós sabemos disso. Estima-se que a cada 3 minutos, olha o absurdo, um gay, uma lésbica ou uma pessoa trans sofre violência, seja física ou verbal. Algo que ainda necessita ser discutido. Afinal, é o nosso dever, enquanto sociedade, falar sobre a homotransfobia, pois nos atinge a todos. A Marise é uma convidada maravilhosa. E hoje a gente vai conversar com a Marise Silva Félix, que é uma mulher, mãe e militante. Vai ser um papo muito gostoso e bastante informativo para nós. Vamos aguardar. A Marise criou uma associação chamada Mães pela Diversidade. Através de uma experiência pessoal, há 16 anos atrás ela criou essa associação em Curitiba, no Paraná. Tintim a todos. Obrigada, Mauro. Salve, rainha, mãe de Deus. Eu não costumo fumar enquanto eu estou fazendo a entrevista live, mas enquanto a Marise não entra, eu vou fumar o meu cigarrinho, tá? Se vocês me permitem. Já que ninguém fala nada, me permitiram, né? Vocês estão me ouvindo e me vendo bem, por favor? Isso é importante para que eu saiba, por gentileza. E na medida que eu puder,
a gente vai respondendo as perguntas de vocês, tá? Muito obrigado. Obrigada, querida. Bem-vinda, Nathalie. É Nathalie? É isso? Leandro, bem-vindo, boa noite. Como eu entrei adiantada, vamos aguardar que a Marise chegue para que nós possamos começar a nossa live. Eu também, bastante ansiosa, porque com certeza a gente vai receber muita informação e conteúdo nessa live. E é um assunto que nos interessa a todos, né?
Marise chegou. Salve, rainha! Você que é uma rainha. Marise, é uma honra tê-la aqui. Uma honra de coração. Eu estava falando com as pessoas que eu tenho certeza que hoje a gente vai receber muita informação e muito conteúdo por toda a trajetória que você tem a nos contar. Eu fiz uma abertura que eu queria que você ouvisse. Ao mesmo tempo que a população LGBTQIA+ conquista direitos, a violência aumenta. Estima-se que a cada 3 minutos, um gay, uma lésbica ou uma pessoa trans sofre violência física ou verbal. Algo que ainda necessita ser discutido, afinal é o nosso dever enquanto sociedade. Falar sobre a homotransfobia, pois nos atinge a todos. Você, como mulher, mãe e militante, eu quero que você fale um pouco da tua trajetória enquanto pessoa neste mundo LGBTQ+. Por favor, Marise, a palavra é sua. Obrigada, Liz. Boa noite, todo mundo. É um prazer enorme estar aqui. Esse encontro está marcado há tanto tempo, né? Era para ser ao vivo e a cores em São Paulo, mas vai acontecer ainda. Então, Será, com certeza. eu sou a Marise, eu moro em Curitiba e eu estou coordenadora do Mães pela Diversidade aqui no Paraná, desde a sua fundação, que foi oficialmente em 2014. Agora, há quase 2 anos, ainda não tem 2 anos, nós temos um estatuto, nós temos, já somos reconhecidos como uma associação, uma ONG mesmo, né? E o objetivo do Mães pela Diversidade é esse, né? De lutar para combater toda essa violência. Lutar em várias frentes, ocupando nosso espaço como mãe de pessoa LGBT. Eu não quero ocupar o lugar de uma pessoa homossexual, de uma pessoa trans, né? Não é isso. Nós, mães, ocupamos o nosso lugar de mãe. Nós defendemos os nossos filhos. E aí a gente entende que toda a população LGBT é filho nosso. Então, o meu filho é filho da outra mãe, o filho da outra... Tudo é filho da mãe. É tudo filho da mãe. Porque nós sentimos essa necessidade por conta dessa violência. Né? Você queria falar? Marise, como surgiu através da sua experiência pessoal? Eu queria que você contasse da sua experiência pessoal para as pessoas que estão nos vendo. Por favor. Comigo foi assim. Quando meu filho ele é um homem transexual. E ele, com 16 anos, eu soube que eu tinha em casa uma filha lésbica. Por que eu soube? Porque nunca passou nessa cabecinha aqui, tonta, que eu tinha em casa uma pessoa LGBT. Eu e você somos de uma geração que não se conversava sobre isso. Você deve ter tido conflitos enormes exatamente por não poder falar sobre. E eu, como mãe, não passou pela minha cabeça. Isso acontecia na casa dos outros, na minha não. E não era algo que se conversava. E lá se vão mais de 16 anos. Mas eu era professora, quer dizer, eu sou professora, estou aposentada, mas a gente nunca abandona isso, né? Então, a gente lidava com muitas pessoas LGBT e eu tinha muitos amigos da faculdade de História, né? Que são pessoas LGBT. E aí, o meu filho era uma pessoa que vivia muito triste, muito fechada, sabe? E até que um dia a minha filha mais velha falou assim, mas você ainda não percebeu que ela é gay?
eu lembro muito disso porque a minha filha usou essa expressão. Ela é gay. Ela não quis falar lésbica, que era uma palavra que eu também não usava. Eu tinha uma dificuldade enorme em usar a palavra lésbica, não fazia parte do meu vocabulário. Era mais fácil eu falar um palavrão, é mais fácil eu falar um palavrão do que usar naquela época essa palavra, lésbica. Hoje eu falo lésbica, sapatão, sapa, sapinha, sapatinho, sandalinha, caminhão, tem, né? Mas são anos de estrada. Bom, então naquela ocasião, a minha filha falou isso para mim: mãe, você não está vendo que ela é gay? Eu falei assim: não, imagina, minha filha não é, não pode, não, peraí. Mas eu levei aquele susto, mas eu não pensei assim, eu vou tirar isso dela, vou botar ela para fora. Não, falei assim: como é que eu vou conversar com ela sem invadir? Esse foi a minha ideia. Ela tinha quantos anos? Tinha 16. Ela tinha quantos anos, Marisa? Tinha 16. Tá. Tinha recém-completado 16. Uma adolescente completamente diferente dos irmãos. Os irmãos tinham milhões de amigos, a casa vivia cheia de gente. E ele não tinha amizade de adolescência, não tinha, sabe? E eu fui muito feliz, sabe? Porque no outro dia nós sentamos para conversar, eu arrumei uma mesa de café, assim, um lanche, uma quitanda, como se diz em Minas, né? E chamei. Vem, vamos conversar. E fui conversando, e fui falando, aquela conversa de cerca Lourenço, blá, blá, blá. E aí e ele só dizia assim para mim: você não entende, você não entende. E aí eu fui na lata, falei assim: olha, você acha que a mamãe não entende porque ele não é ele, é ela? Aí ele levantou a cabeça assim e falou: como é que você sabe? Eu falei assim: eu não sei. Mas aqui nessa casa, isso não é um problema. Para mim, como mãe, isso não é um problema. O meu problema de mãe é ver você assim, nessa tristeza, afundado nessa tristeza, nesse recolhimento, só ficava dentro do quarto, ia para a escola obrigado. Isso, para mim, era um problema. Uma adolescente que usava uma capa preta, tivesse sol, chuva, frio, calor, o que fosse. Estava sempre com aquela capa preta. Ela queria se esconder, né, Marisa? Queria se esconder. Ela queria se esconder. Se esconder. E aí, claro, a gente chorou bastante, a gente conversou muito. E aí, no dia seguinte, ela foi no salão, cortou o cabelo assim mais curto do que o meu, descoloriu, que ficou mais amarelo que o seu. De longe a gente via, de longe a gente via. Aquela pessoa que estava escondida pulou para fora. Porque ela teve o carinho, o aval da mãe, da família, da mãe principalmente e da família por extensão. Porque uma coisa que eu aprendi nesses anos todos e lidando com muitas mães é que quando a gente se posiciona, a gente mãe se posiciona, o outro não vem dar pitaco, não. Não vem, nem dentro de casa, nem fora. Quando a mãe se posiciona e fala assim: e daí? É aqui não. Nesse espaço aqui, não. Ninguém vem. A mãe dá o tom, como diz a Edith Modesta, né? A mãe dá o tom dentro da família. E dá. É a referência, né? Hã? É o quê? É a referência. É a referência. É a referência. É a referência. Bom, aí naquela ocasião, ela foi num shopping aqui com uma. Ele foi num shopping aqui, que naquela ocasião ainda era ela, né? Foi num shopping aqui perto com uma namoradinha também, uns dois de 16 anos, e chegou em casa com o bico assim, né? Eu falei: o que aconteceu? É que o gerente da loja botou a gente para fora da loja. Na minha ignorância, eu falei assim para ela: mas o que você fez? Eu estava culpando ela da ignorância do sujeito, né? Eu em vez de falar assim: não, o que esse cara está pensando que é? Eu falei assim: mas o que você fez para ele te botar para fora, né?
E aí ele falou assim, não, a gente não fez nada, a gente estava só de mão dada. Mas eu fiquei uma fera. Liz do céu, se eu pudesse pegar aquele homem, eu esfregava a cara dele no asfalto. Mas ela nunca me disse qual loja que era. Ela só disse para mim, há um tempo atrás, que Quem a loja entrou nem agora, existe mais. Marise, desculpe te cortar. Quem Né? entrou agora foi a Francis. Oi, A França, Francis, minha linda! Obrigada. E então, eu não sabia o que fazer. Foi a primeira vez que ele sofreu, quer dizer, não foi a primeira vez que ele sofreu uma violência, foi a primeira vez que ele chegou em casa e falou, né? Aconteceu isso. Agora, claro que agora, atualmente, eu já sei de trocentas coisas, mas naquela época eu não sabia. Antes de eu saber que tinha uma filha lésbica, porque eu não sabia, e depois porque eu me tornei uma ativista, que é uma palavra que eu gosto mais do que militante. Porque militante me lembra milícia, tá, show. Eu prefiro ativista. tá. Não, mas não me ofende, não. Então, me tornei uma ativista, e aí ele sabia que eu ia rodar a carioquinha, né? Mas, enfim, aí E eu não você, sabia o que Marise, fazer você começou com ativismo por causa disso. justamente pensando, em primeiro lugar, não só no seu filho, mas nos demais que você, porventura, viesse a conhecer. Na verdade, eu comecei por causa desse episódio. Esse episódio fez com que eu procurasse uma ONG aqui em Curitiba, que é o Dignidade, criado pelo Tony Reis e pelo David. E eu já tinha ouvido falar, eu tinha inclusive feito um curso, por causa de ser professora do Estado, eu tinha feito um curso com o Tony. Eu falei assim, existe essa ONG, eu vou procurar. Na mesma hora, na época ainda, gente, para quem não sabe, eu sou das antigas, né? E antigamente, há 16 anos atrás, não era essa internet assim, não, era uma internet de escada, né? Então eu usei mesmo, Sim, claro. foi como é que chama aquele livrão que tinha catálogo telefônico. Procurei lá o Grupo Dignidade, achei o número, liguei, perguntei, vocês estão abertos ainda? Sim, estamos abertos. Falei, estou indo aí. E eu fui a primeira mãe que cheguei lá, carregando o filho pela mão, e falei assim, olha, aconteceu isso, 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 eu quero saber o que eu vou fazer. Porque a vontade que a gente tem é de sair dando voador em todo mundo. Mas se eu fizesse isso naquela época, né? Se eu fizesse isso, eu ia passar o resto da minha vida fazendo isso. E não ia resolver. Então eu tinha que procurar Caminhos. conhecer mais para atuar mais. Né? Porque era isso. E eu nunca mais saí de lá. Eu tenho muito orgulho de participar sempre que posso e sempre que eles me chamam do Grupo Dignidade. Sempre. Inclusive, a última saída que eu fiz esse ano foi no Grupo Dignidade para comemorar os 28 anos do grupo, 28 ou 29 anos do grupo. Teve uma pequena recepção, né? E me convidaram e eu fui, e foi a última vez, porque no dia seguinte eu já entrei no isolamento social e daí, né, estamos em casa, saindo só para o estritamente necessário, sabe? Mas no primeiro mês a gente não saía para nada, nada, nada. Então, Marise, hoje eu li um assunto que me interessou muito, que aliás foi a Francis que me enviou. Dia 6 de março foi organizado pela Associação Mães pela Diversidade o primeiro casamento coletivo LGBT. aqui em Curitiba. Igualitário. Isso. Exatamente. Me conta um pouquinho disso. Então, foi a nossa última ação física esse ano, né? Porque, assim, então, de lá para cá, desde quando o meu filho tinha 16 anos para agora, eu só fui crescendo, porque eu fui estudar, fiz vários cursos, fui estudar, fui participar de várias ações, né?
E fui aprendendo. Hoje eu faço formação de professores, faço palestras para estudantes, para professores, em vários lugares, chamam empresas e tudo, eu vou. Que é uma das funções das Mães pela Diversidade, né? Que é falar fora da nossa bolha, que é muito importante isso. Falar para os mesmos só não resolve, né? Muito. Ajuda, mas o ideal é que a gente propague. Então, assim, nós queríamos há muito tempo fazer essa ação, o casamento civil igualitário coletivo, mas que fosse só um casamento civil igualitário, que não tivesse casais heterossexuais. Porque aqui em Curitiba já se faz isso, gratuito, nas ruas da cidadania, eles têm lá, eu não sei quantas vezes por ano, ou cada um faz o seu, ou faz coletivo, já existe. E os casais homoafetivos também podem casar nessas cerimônias. Mas nós queríamos fazer um casamento só civil igualitário, só para casais homoafetivos. E fizemos uma parceria muito legal com a Defensoria Pública, com a ANAJUDE, que é uma associação de juristas pelos direitos humanos, é nacional, tem juízes, advogados, né, de várias partes do país, é uma ONG também, né? E isso foi muito legal, porque nós conseguimos 5 casais, eram 6, mas aí nas vésperas do casamento quebrou o pau lá e não foi mais. Mas foram 5 casais. E foi muito emblemático, você veja, foram 5 casais e nós fizemos esse casamento na sede da APP Sindicato dos Professores, e quando o sindicato postou na página deles que iríamos fazer a cerimônia civil lá, a festa foi num bar, no Quintal da Maria, que é um lugar muito legal. Maria, super gente fina, super apoiadora, foi uma festança, foi maravilhoso. Ela deu a festa de presente para os casais. Mas o casamento civil igualitário, o juiz foi um amor, ele conversou com cada casal isoladamente, para ele poder levar para o casamento, ele levou para cada um, ele falou individualmente. Claro, deu certo, porque eram só 5 casais, né? Mas foi muito bonito. Mas a gente apanhou muito na página da APP Sindicato e fora dali também, né? Mas ali na página eu li coisas de professores que eu fiquei boquiabertíssima. Eu falei, não acredito que eu estou lendo isso. Nessas horas eu queria ser analfabeta. Porque coisas monstruosas, coisas que você fica pensando assim, gente, por que a pessoa está falando? Será que não para pensar? Não tem um filtro entre aqui e aqui? Sabe? Parece uma diarreia cerebral, porque foi horrível, coisas horríveis. Aí eu ia lá, explicava, né? Sempre educadamente, da vontade era ir na voadora, mas não valia a pena. Mas nós fizemos, dentro da APP Sindicato, cederam espaço para a gente e foi lindo de viver. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Foi uma ação muito legal de ter sido feita. Marise, nesses 16 anos da Associação Mães pela Diversidade, Não, a associação quantas mães... existe desde 2014. Eu que estou no ativismo há mais de 16 anos. Tá. Quantas mães? Vocês estão em quantas mães hoje? Olha, bastante. Porque, assim, o Mães pela Diversidade, ele existe em 24 estados da União, mais o Distrito Federal. E cada estado, o estado que mais tem mãe é São Paulo, que está com umas 2.000 mães. Né? Agora, atuantes mesmo são bem menos, mas existe. Agora, no Brasil inteiro, não faço nem ideia, eu nunca fiz essa conta, mas é mãe pra caramba.
A gente tem tem coordenação no Amazonas, em Roraima, no Pará, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E Distrito Federal, que mais? Onde mais tem? Pará, Maranhão, tem pra caramba. Goiás. Marise, uma curiosidade. Qual é qual o perfil que você traça de quando iniciou a associação para agora, em termos de respeito ao meio LGBTQ+. Você está perguntando nós, mães? Ou a associação? Não, a sociedade. Ah, a sociedade? Olha, nesses 16 anos eu acho que evoluiu bastante. Mas a gente não pode perder de vista que nós não temos uma legislação, de fato, que proteja a população LGBT. Nós temos determinação do Supremo Tribunal Federal. Então, tudo que a gente tem, por exemplo, casamento civil igualitário, uma determinação do Supremo. Tudo isso que um casamento traz, quer dizer, qualquer casal heterossexual, quando se casa, a esposa vai ter pensão do marido, se ele falecer, se eles se separarem, né? Vai ter uma divisão de bens, podem adotar, podem comprar casa juntos, podem declarar imposto de renda juntos, pode ser pensionista, pode ser um monte de coisa. Tudo isso vem no bojo de um casamento, né? O Thales... mas o casal... Então, quando o casal homoafetivo casa, tudo isso vem no bojo também, né? Mas isso é uma determinação do Supremo. Para se tornar lei, precisa que a Câmara, como um todo, né, todo o Congresso, vote essa lei. O que embaça? O que está embaçando? A bancada evangélica. A bancada evangélica está embaçando. Essa bancada fundamentalista se apoia num discurso de ódio muito grande. E, por isso, essa violência que você falou. Nós conversamos sobre isso já, né? Toda vez que a população LGBT conquista alguma coisa, como, por exemplo, a mudança do nome da população trans, né, transexual, isso também é uma conquista dada pelo STF. Igualando a discriminação de pessoal, a homofobia, né, a lesbo-homotransfobia, a crime de racismo, também é uma determinação do Supremo. Ainda não é lei nada disso. Então, a gente não tem, de verdade, nada que nos ampare. Se der um ciricutico nesses parlamentares, eles acabam com tudo. E aí, como é que vai ficar essa população que já casou, que já adotou filhos? Porque eu conheço casais homoafetivos que adotaram 3 crianças, que adotaram 2, que adotaram uma, depois adotaram mais 2, mais uma, sabe? Conheço vários. Ou seja, isso, se não houver uma lei, pode ter um retrocesso total. Pode ter um retrocesso total, porque assim, é garantido? Está criando jurisprudência? Tá, mas aí vai voltar de novo, corre o risco de, né? Não estou dizendo que vai voltar, estou dizendo que corremos o risco de tudo ter que judicializar. Por exemplo, como é que se fazia a mudança do nome, né? A retificação do nome do gênero há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, quando foi permitida a mudança de nome, né? 2 anos. Como é que se fazia isso? Tinha que judicializar. Aí a pessoa que era transexual, ela tinha que ter um laudo de uma equipe multidisciplinar. Quer dizer, a vida é tua, o corpo é teu, mas você precisa de um laudo de uma equipe multidisciplinar com um psiquiatra, fazer 2 anos de terapia com psicólogo,
para você levar tudo isso e aí judicializava, contratava um advogado para judicializar isso, para entrar com o processo para você poder fazer a retificação do nome. Hoje, não. Hoje você vai no cartório, pegar lá uma lista de documentos que é necessário você tirar, algumas certidões que é necessário você tirar, algumas são gratuitas, outras você tem que pagar, mas também pode fazer pela Defensoria Pública, que sai tudo de graça. E aí você apresenta no cartório que você foi registrado e altera o nome ali, fim, acabou, está resolvido. Então, essas são questões, como é que vai ficar? Como é que a gente... Ainda mais no momento que nós estamos vivendo. No momento que nós estamos vivendo. A gente tem um discurso de ódio muito grande vindo do governo federal, principalmente do governo federal. Eu não ouço isso aqui em Curitiba, estou falando do meu estado, né? Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu moro aqui há quase 30 anos. Então, aqui do meu estado, eu não vejo esse discurso de ódio do governador, nem do prefeito, embora eu preferisse que os dois não fossem nem governador nem prefeito, que são os coió de mola, mas, enfim, eu não ouço isso deles. Tanto que sexta-feira vai ter uma discussão da prefeitura sobre medidas contra a violência da população LGBT, que aqui, como em todas as grandes cidades, aumentou bastante. E aumentou justamente por causa desses discursos de ódio. Porque quando um candidato a presidente, como é o caso do inominável que está lá no Planalto, diz: nós vamos sair para matar viado, ele está autorizando toda essa população homofóbica, fundamentalista, a fazer a mesma coisa. Né? É verdade. Está a fazer a mesma coisa. Quando uma sinistra como aquela Damares fala menino usa rosa e menina usa rosa e menino usa azul, ela não está falando só de cor. Ela está falando de um estereótipo e aquele que não está inserido dentro desse perfil, desse estereótipo de macho e fêmea, ele tem que ficar à margem da sociedade. Né? Uma mulher que fala que tem que fazer... Como é que ela falou, gente? Que as meninas são estupradas porque não usam calcinha. E isso é uma abominação, é ela. Né? Que falam coisas absurdas e aí permite que toda uma população que é lésbica, homotransfóbica, se sinta confortável para sair por aí, matando, batendo, fazendo o que quiser com a população LGBT. Sabe? Mas, assim, o que está acontecendo, eu vejo também assim, se eles estão reagindo dessa maneira, né, é porque a gente está conseguindo atingir nossos objetivos de visibilidade, sim, de conquistar direitos, sim, sim, né, de conquistar coisas que há 15, 16 anos atrás, 5 anos atrás, era imaginável. Agora, Marise, eu sempre costumo falar algo que pode sempre parecer muito polêmico, mas, ao meu ver, é verdadeiro. Nós somos uma comunidade LGBTQ+, não unida. Muito Nós somos sempre, né, muito segmentados. Qual é a sua opinião sobre isso? Porque, assim, mãe não vê diferença em filho. Claro que não. Eu não vejo diferença em filho nenhum. No dia do casamento lá, eu até falei assim, eu comecei a chorar, falei assim, olha, gente, meus filhos estão casando. Aqueles 5 casais lá, alguns que eu conheço desde que eu comecei no ativismo, que estavam lá se casando, e eu me emocionei muito. Então, a gente, nós, como mães,
a gente não vê essa diferenciação dos variados filhos. Mas é óbvio que existe. Existe sim, é como no feminismo. Feminista que eu sou, eu fico muito tiririca quando eu vejo aquelas rádios fem falando que transexual não é mulher nem homem. Né? A travesti não é mulher por quê, cara pálida? Né? O homem transexual não é homem, o Tami não é homem. Não é homem por quê, cara pálida? Né? Então, a gente tem muitas, em todos os lugares, em todos os segmentos, em todas as profissões, porque a pessoa não é só LGBT, ela ainda é mulher, cis ou não, ainda tem uma raça, tem uma etnia, ela tem está inserida numa sociedade estratificada, né? Que você vai ter, pode ser muito rica, muito pobre, mais ou menos remediada. Então, pode ter estudo, pode não ter estudo. Então, a gente vai colando esses rótulos todos ainda mais. Eu, por exemplo, eu sou mulher, eu sou heterossexual, eu sou cisgênera, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou bordadeira, estou com o dedinho machucado, tanto bordar, né? Eu sou Lindos, aliás. professora, eu sou cunhada da Francis, né? Eu sou uma porção de coisa. Eu não sou só a Marise, Você é mãe um ser pela humano. diversidade. Então, todos Sim. nós, como seres humanos, nós temos isso. É óbvio que a gente tem as dissidências, né? Mas a gente tem que lembrar, é o que eu digo para os filhos, assim, quando você diz a minha mãe tem que me entender, tem que me aceitar, me acolher de qualquer jeito. Não. A sua mãe, a sua família, o seu pai, foi educado nessa mesma sociedade, né? Que você, o teu conflito ao se descobrir uma pessoa LGBT, por que esse conflito existe? Existe porque você foi criado numa sociedade que é uma Óbvio. sociedade que diz que Óbvio. está errado, né? É Cheia verdade. de fobias. Então, se você, sabendo como você se sentiu desconfortável, você imagina sua mãe e seu pai. Então, você tem que dar a essas pessoas o tempo da reflexão, sabe? É o tempo da quarentena. Você não pega mais as coisas atualmente, traz para dentro de casa, você deixa lá na quarentena. Você lava, você limpa, você deixa lá. Correspondência, você não pode É passar assim álcool, mesmo. então você deixa lá na As pessoas têm quarentena. seu tempo. Tem o seu As tempo. pessoas têm Esse seu tempo tempo. você vai trabalhando. Então, da população LGBT, a gente tem que entender isso também. É claro que a gente está falando de um modo geral. Quando a gente vai individualizar cada situação, a gente vê se dá para realmente conversar com aquela pessoa ou não. Então, assim, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu tenho uma grande amiga, que é uma mulher transgênero, transexual. Se eu falar que ela é transgênero, ela vai me bater. Na verdade, ela não é nem transexual, nem transgênero, ela era uma travesti, né? E eu convidei ela para vir almoçar aqui em casa e convidei também uma outra amiga minha, um casal de amigas minhas, duas mulheres, para vir almoçar aqui. E aí ela falou, as meninas falaram assim: ah, mas a gente está com visita, umas amigas nossas lá do norte, não sei o quê, e elas estão com as crianças. Eu falei: ah, não tem problema, eu faço umas comidas e vem todo mundo, não tem problema, eu gosto da casa cheia. Só que aí eu falei, né, que a minha amiga travesti vinha e tal, não sei o quê. Quando chegou no dia do almoço, a minha amiga travesti falou assim: ah, Marisa, eu não vou poder ir, que teve um problema, assim, a Sara acabou não vindo. Mas a outra também ligou e falou assim: ah, Marisa, sabe o que acontece? Vai só eu. Eu falei: por quê? Ela falou assim: não, quando chegar aí eu te conto. Aí o que ela falou para mim? Ela falou para mim que o casal visita, que estava com as crianças, não queria vir porque não queria as filhas convivendo com essa gente. Essa gente era minha amiga travesti. E aí, Marisa? E aí fica sem comer, então. Ficamos só nós aqui.
Sabe, porque é muito desagradável. Na minha casa vem quem eu amo, sabe? Quem Claro. eu amo, minha casa está aberta. E isso, você veja a situação, né? E aí você tem que ouvir isso e ficar assim, puxa vida, hein? Como é que você consegue conviver com uma pessoa assim? Quer dizer, eram duas mulheres lésbicas, não eram novinhas, eram mulheres com perto dos 50 anos, com mais de 40 anos, com duas crianças adotivas, e não queriam as crianças dela, filha de um casal homoafetivo, convivesse com uma pessoa travesti, que, aliás, é doutora, professora universitária, ela é foda, sabe? Então, esse tipo de preconceito É, existe dentro do próprio meio, sendo né? mas aí é Porque que eu se não... falo. Quando a gente fala de um modo geral, Liz, a gente não tem muito isso. A gente tem quando especifica, como é esse caso. Por isso que eu falei desse caso. Quando eu especifico, individualizo, eu vou começar a pensar as várias pessoas, né, que são pessoas que não entendem o outro, que o outro é diferente de mim, mesmo que essa O pessoa diferente. seja da diversidade também, seja da diversidade todo mundo é, né? Mas assim, seja LGBTI que é a mais também, sabe? Então, os movimentos sociais LGBT se unem para fazer algumas coisas. O casamento civil igualitário, a mudança de nome, né? A retificação de nome, transformar a lesbo-homotransfobia em crime, tudo isso não seria possível se as várias organizações não tivessem se juntado e feito um lobby legal lá no Supremo. Né? E isso não foi uma ONG só. Foi muita gente, inclusive nós, mães, que escrevemos carta para ministro, que mandamos e-mail, que fizemos campanha na internet, pintamos sete. Então, essas ações, elas existem para isso. Atualmente, o Mães tem batido numa tecla muito importante, extremamente importante, que é a criança LGBT existe. Não individualiza, Muitas vezes. fica achando que a criança, só quando fez 14 anos, entrou na adolescência, que a pessoa se percebe LGBT. Não. Ela, desde pequenininha, ela é assim. A gente não vê. Eu, por exemplo, não vi. Tem mãe que fala, eu sempre soube. Tem até uma peça maravilhosa, escrita a partir de depoimento das mães pela diversidade do Rio de Janeiro, feita pelo Márcio Azevedo, que chama-se Eu Sempre Soube. Que vai falar das experiências das mães. E muitas mães dizem assim, eu sempre soube que minha filha era assim. Eu, Marise, nunca soube. Alguém teve que me falar. Né? Mas a minha reação foi a melhor. Foi a melhor. Eu não me culpo, eu não Marise, arrasto nenhuma corrente dizendo assim, mas o meu filho sofreu tanto e porque eu não sabia. Porra, eu não sabia. Eu não posso fazer nada se eu não sabia. A partir do momento que eu soube, aí sim, eu passei a fazer. você acolheu. Fiz a diferença na vida dele. E fiz a diferença, porque... Marise, acontece, por exemplo, de mães, de crianças irem procurar vocês? sim. Nós temos muitas mães Ai, e pais de crianças trans, principalmente. Porque a criança trans ela se mostra mais do que a criança gay ou lésbica. Sabe? Ela se mostra mais. é Nós mais temos evidenciado. história de criança com 2 anos que queria cortar o pênis, quis cortar o pênis, se mutilou, né? Para poder ter uma pepeca igual a da irmã. Com 3, 4 anos, Nossa. pegou o chuveirinho do banheiro, enrolou no pescoço para se matar, porque aquilo não era ela é uma menina, não é um menino.
E daí a mãe, quando Muito ela sério tinha isso. 3 anos, procurou um médico, porque daí ela tinha se machucado, né? Machucou o pênis, quis cortar fora. E procurou ajuda, procurou tudo, e encontrou a gente também, né? A mãe é uma ativista, assim, maravilhosa. Que maravilha, que Ah, bênção, que é, bênção, que bênção, e a Amora né? hoje Porque está com 8 anos e ela é Miss Transmirim de São Paulo e vai ser também, acho que dia 27 agora, não sei quando é, eu vou te avisar. Vai ser coroada também Miss Transmirim Brasil. Miss Brasil, não sei como é que fala. Porque eu imagino, Marise, quando ocorre o que você acabou de contar, esse ser humano vai sofrer menos durante a vida, porque Vai. desde cedo ele teve pais que acolheram. E você fala algo que eu vi outro dia que eu achei muito interessante. Não é aceitação, é o respeito. É o respeito. Porque, assim, o acolher foi o que eu fiz com o meu filho. O meu filho, quando eu conversei com ele naquela ocasião, é, eu acolhi. Falei, o meu problema não é você ser lésbico. O meu problema é ver você assim. Você é meu filho. Como é que você vai estar assim, nessa situação, querendo morrer? Não, eu acolhi. Anos depois, né, já com 24 anos, aí ele fala para mim que ele é uma pessoa trans. Aí eu já estava espertinha, né, também. Aí eu já estava espertinha sem problema, isso também não é problema. O problema é você. E foi uma época muito difícil para ele. Ele morava no Canadá e ele entrou numa depressão profunda que a minha filha teve que ir no Canadá buscar ele. Ele não saía nem de casa. Não saía da cama, não saía, a casa estava largada, suja, tudo que ele estava. Aí veio para o Brasil, voltou para o Brasil, e um dia ele chegou para mim e falou assim: eu saí aqui da sua casa aquele dia, pensei em me jogar embaixo do ônibus. Eu só não me joguei porque eu lembrei de você. Agora, você imagina, um homem que teve o apoio, o acolhimento, não só meus filhos também, meus irmãos, minha família inteira, você sabe disso, né? Que acolheu com bastante tranquilidade, com naturalidade, ele pensou em morrer. Agora, pensa numa pessoa que não tem de tudo isso que eu falei, desse amor, desse conforto, desse carinho. Nessa ocasião, catei o garotinho assim pelo gargumilho, assim, e falei assim, agora você vai fazer terapia, querendo ou não querendo. E estava com ideação suicida. E realmente estava, e a coisa foi feia. Mas a terapeuta conseguiu reverter. Hoje está aquela beleza que você viu. Espetáculo de filho. Agora, Marise, o que eu vou te dizer agora é em relação também às cross. Depois a gente vai fazer uma outra live sobre isso, que é um outro universo dentro do LGBT. Eu sempre digo para elas que enquanto elas não se auto-reconhecerem, se auto-aceitarem, não existe respeito da sociedade. Mas é muito difícil. Porque isso, É claro muito, que é, óbvio que é, precisa de tem um apoio. histórico todo, Eu penso assim, claro, olha, que toda a população LGBT, I, Q, A mais E, que se assume, que assume publicamente a sua condição de ser uma pessoa LGBT, é uma pessoa extremamente forte e corajosa. Porque essa sociedade não é é fácil. verdade. E Não, assumir-se uma pessoa LGBT é um ato político, porque é aquilo que eu falei da mãe. Se a mãe dá o tom, a mãe se impõe, a família fica na dela. A
população LGBT é a mesma coisa. Qualquer uma pessoa LGBT que diga assim, não, eu tenho um amigo, um grande amigo, Emerson, ele é professor também, e ele disse que um dia um aluno do ensino médio virou para ele e falou assim, ah, professor, eu vi você lá em tal lugar, que é um reduto LGBT lá em Londrina, onde ele mora. Aí ele virou para o moleque, botou a mão na cintura e fez assim, e daí? Sabe, beijinho no ombro mesmo. Se você me viu lá, porque você estava lá, o que você estava fazendo lá? Porque eu sou gay mesmo. Ele só com esse daí, ele disse tudo. E daí? Você me viu lá. É um ato político. Né? Mas você me viu? E daí? Eu não tenho vergonha. Já vieram também falar, jogar indireta para mim, por eu ter um filho LGBT. E eu falei assim, eu não tenho vergonha do meu filho, gente. Isso aí é uma bobagem. Falar para mim alguma coisa nesse sentido é de uma burrice, só está mostrando o quão imbecil você é. Porque eu não tenho vergonha do meu filho, ao contrário, eu tenho muito orgulho dele, porque ele aguentou coisa que muita gente grande aí não ia aguentar. Sabe? No último dia de aula dele no ensino médio, ele chegou aqui em casa com um bilhete escrito as coisas mais horrorosas, bilhete extremamente homofóbico, e me mostrou. Eu falei, não, vamos lá na escola agora. Ele, não vamos não, hoje foi meu último dia lá, eu não vou voltar lá para reclamar. E você acha que esse foi o primeiro que eu recebi? Eu falei, por que você não me falou? Aí é aquilo que eu falei antes para você. A partir do momento que eu me tornei uma ativista, ele falou para mim assim, olha, para você ir lá na escola, porque ele sabia que se eu fosse lá na escola, quem ia lá não era só a mãe, era a ativista. E aí ia feder, né? Então, o que esse menino aguentou, muita gente não aguenta. Em relação à criança... Espera um pouquinho só. Alexandre, é verdade. Todo LGBT que assume sofre mesmo. Mas acredito que as pessoas que assumem e se vestem do sexo oposto estão no topo da lista dos rejeitados. Sofrem preconceito da própria classe gay. Na verdade, Alexandre, e eu não sei se você concorda comigo, Marise, cada gueto, digamos assim, cada parte segmento desses universos, cada segmento sofre um preconceito igual, sabe? Na verdade, nós precisamos aprender a respeitar o que nos é diferente. Marise, eu tenho um nariz assim, você tem um nariz assado. Você é um universo diverso do meu. Eu aceito, não, eu respeito. Você é uma outra pessoa. Você já é diferente por ser uma outra pessoa. Não é? Essas diferenças... Indivíduo é o quê? É um só. Exatamente. É um exatamente. Eu sou um indivíduo único. Exatamente. Somos únicos. Eu sempre digo assim, é verdade. olha, você não precisa amar o meu filho. Eu amo o meu filho. Eu amo muito. Claro. Eu estou fazendo marmita para ele todo dia. Ele está trabalhando aqui do lado de casa. Todo dia eu faço comida, faço almocinho, vou levar para o meu filho quentinho, fresquinho. Né? Amo de paixão. Faço qualquer coisa pelos 3 filhos. Mas eu exijo que você respeite. Eu exijo que você... Claro, é óbvio. Marise, nós vamos terminar a live, já estamos nos avisando. Eu quero voltar a fazer uma outra live com você, amor. Esse assunto é muito pertinente, tá? E eu te agradeço imensamente. E quero que você fale alguma coisa. O Mães pela Diversidade é uma associação que